Muito bem, queremos agora convidar você, meu prezado irmão, para pegar a sua Bíblia, a inerrante palavra de Deus. De uma vez que você está diante desta palavra, abra no Salmo de número 23. É o texto que o Senhor colocou ao nosso coração para trazer aos irmãos que estão nos ouvindo neste momento, nos assistindo, e aqueles que terão oportunidade de assistir em um outro momento. Eu quero agora ler numa outra versão. Nós lemos ainda há pouco, nós lemos na versão que a maioria dos irmãos tem, a versão corrigida. Nós vamos fazer agora a leitura na versão NVI, que nos diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto viver. Glória a Deus. Meus queridos, este salmo é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Alguém, certa vez, querendo saber qual texto da Bíblia as pessoas costumam mais ler, e fez uma espécie de pesquisa numa rádio e descobriu que o Salmo 23 estava entre os textos, entre as passagens da Bíblia que o povo gostava muito de ler. Interessante observar que o Salmo de número 23, ele nos traz verdades que se aplicam à nossa vida, a qualquer povo, a qualquer nação, enfim, é a palavra de Deus para nós. Esse salmo foi escrito por Davi, um homem experiente no cuidado com ovelhas, visto que era pastor de ovelha antes de ser rei de Israel. Com certeza, se utilizando da sua experiência e a inspiração de Deus, escreveu este salmo que nos faz, queridos irmãos, contemplar as verdades de Deus para as nossas vidas. Quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O salmista está, na verdade, relatando sobre a felicidade, o prazer daqueles que têm o Senhor como o seu pastor, a felicidade de ter
Deus, de teu Senhor Jesus Cristo como nosso pastor. Jesus, no seu ministério, ele falou de uma forma categórica. No Evangelho de João, capítulo 10, ele afirma: eu sou o bom pastor. Sabe, queridos irmãos, o salmista expressa neste salmo aqui o dia a dia das ovelhas na companhia do pastor. O salmista relata neste salmo o percurso, a caminhada das ovelhas na companhia do pastor. O verso de número 2, neste salmo, o salmista diz: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu estava analisando este salmo e tentando compreender um pouco da história deste salmo. Este salmo relata uma prática que é do cotidiano do Oriente, as terras de Israel, a Palestina e toda aquela região. A prática de pastorear é muito vista ali. E os pastores, eles têm um convívio de muito perto das suas ovelhas ali. O dia a dia do pastor e a ovelha é algo que é interessante. Talvez por isso Davi, inspirado pelo Espírito de Deus, ele vai retratar de uma forma tão firme, tão acertada, tão categórica sobre este salmo, esta relação, esta convivência. Os irmãos sabem que naquela região que é Israel, não tem muitos pastos, não tem pastagens abundantes, é uma região de muito deserto, e os pastores precisam conduzir as suas ovelhas até onde tem algum pasto. Aquela região tem os locais, os oásis, aonde tem algum pasto, e os pastores têm o cuidado de conduzir as suas ovelhas todos os dias, saindo do aprisco, saindo do local aonde eles residem até o local onde existe o pasto. É interessante que esse percurso é um percurso que oferece alguns riscos, algumas dificuldades, porque entre o local que as ovelhas são recolhidas, o aprisco, ou o curral, ou a casa, o lar, onde o pastor convive, e até a pastagem tem um percurso, e esse percurso ele é muitas vezes perigoso. Existe o deserto, e esse deserto oferece muitos riscos. Existem os predadores, os animais que se alimentam. Logicamente, se encontrar uma ovelha, vai ser um prato muito delicioso para os animais. Existe também o calor, existe a dificuldade. Muitos lugares ali tem muitas pedras, e esse é o dia a dia dos pastores conduzindo os seus rebanhos até onde encontra o pasto.
Interessante, meus queridos irmãos, que o salmista chega a dizer que o seu pastor conduz ele a pastagens verdes e lhe faz repousar em segurança, e lhe conduz também a águas tranquilas. Imagine, queridos, o deserto, ele não tem muitas fontes de águas. As águas ali estão reservadas a alguns locais. E quem conhece a ovelha e assim as características daquele animal, sabe que a ovelha é um animal muito dócil. Há quem diga que a ovelha também é muito medrosa, porque ela não tem assim garras afiadas, não tem assim aquela proteção toda que tem muitos animais. Daí porque precisa do cuidado do pastor para lhe proteger, porque ela sozinha, sem o pastor por perto, ela se torna muito vulnerável aos predadores. A ovelha também, ela, quando chega diante das águas, ela não costuma beber em águas muito movimentadas, em uma correnteza. Ela não costuma beber porque ela fica com medo, segundo os historiadores, pesquisadores do assunto, ela fica com medo do barulho das águas. Ela precisa se alimentar, ou seja, saciar sua sede em águas tranquilas. E é interessante que o salmista diz que o seu pastor leva ele a verdes pastagens e também lhe conduz a águas tranquilas. No versículo de número 3, o salmista chega a dizer: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Sabe, meus amados irmãos, como nós falamos alguns minutos, que as pastagens ali nas terras de Israel não é muito fácil, não tem. Então, às vezes o pasto vai ficando difícil e é necessário os pastores percorrerem grandes distâncias para encontrar o alimento para as suas ovelhas. E nesta caminhada, a energia das ovelhas, elas vão sendo consumidas, vão sendo consumidas ali pela distância, pela dificuldade da caminhada, pelo deserto, pelas pedras que encontram no caminho. E o salmista chega a dizer que o seu pastor restaura o seu vigor. Meus queridos irmãos, nós sabemos que este salmo, ele não retrata simplesmente o perfil de um homem. Não, este salmo, ele nos remete para o pastor perfeito, o bom pastor, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Na nossa caminhada, na nossa trajetória, a procura de alimentos para a nossa alma, para nos manter vivo, nos manter na caminhada, na trajetória, nós precisamos da companhia, da direção do nosso pastor. Nós precisamos da proteção do nosso pastor. Sabe, meus amados irmãos, o que seria de nós, ovelhas, muitas vezes medrosa,
muitas vezes vulnerável. O que seria de nós sem o nosso Deus? O que seria de nós sem Jesus Cristo? O que seria de nós? Seríamos ceifados, seríamos destruídos pelo inimigo da caminhada, seríamos facilmente vencidos, facilmente arrebatados pelos predadores. Certamente, facilmente nós cansaríamos da trajetória e ficaríamos caídos à beira do caminho. Mas nós temos o Senhor Jesus Cristo, o nosso pastor. Ele disse: eu sou o bom pastor, louvado seja o nome do Senhor. Tem mais. Jesus Cristo diz: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É isso que Jesus faz. Jesus tem um cuidado especial, meus queridos irmãos, você que nos ouve nesta oportunidade, que nos acompanha, você que está cultuando a Deus. Você não está só, você não está desprotegido, você não está simplesmente abandonado. Você tem o Senhor Jesus Cristo como seu pastor. O salmista chega a dizer: mesmo quando eu andar, chega a dizer assim, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. O salmista estava dizendo que quando na caminhada, na trajetória do dia a dia, nas idas e vindas, quando ele se deparar da caminhada pelo vale da sombra da morte, ele diz: não temerei mal algum. E é simples o porquê o salmista diz não temer. A resposta está: pois tu estás comigo. O Senhor, o nosso pastor, estando conosco, mesmo quando nós estiver atravessando na estrada, nesta caminhada, na estrada da vida, nessa nossa trajetória, quando nós chegarmos a pontos da estrada que são perigosos, se nós estivermos com o nosso pastor ao nosso lado, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor diz na sua palavra: porque a tua vara e o teu cajado me protegem. Eu e você, nós temos a proteção do Senhor. Os momentos difíceis vão chegar, os momentos na trajetória em que nós vamos sentir medo vão chegar, os momentos na nossa trajetória quando nós nos sentirmos ameaçados vão chegar. É verdade, acontece, vão chegar. Mas o salmista diz: mesmo quando eu andar, mesmo quando chegar esses momentos, nós não temeremos. Você não pode temer, eu não posso temer, nós não poderemos temer, porque o nosso pastor está conosco. Ele está conosco, Ele nos protege, Ele oferece a sua proteção. Quando o inimigo se levantar para nos tragar, Ele se levantará também para nossa proteção, nos dará vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Que esta palavra chegue ao seu coração, que você sinta-se protegido pelo seu pastor,
Sabe, meu prezado irmão, acredite, há um Deus nos céus que vela, que te guia, que te protege, que te vê à medida que você se aproximar dele, à medida que você permitir ser ovelha desse pastor. Tenha certeza que nos momentos difíceis ele estará lá para te proteger. Se porventura você ainda não desfruta da companhia do pastor Jesus Cristo, eu quero te convidar, meu prezado amigo, meu prezado irmão, a entregar sua vida a Ele. Deixar que Ele venha te proteger, te guiar, te levar a pastagens verdejantes, te conduzir às águas tranquilas. Quando as dificuldades chegar, deixar que Ele te proteja, que Ele te conduza, e você estará seguro junto dEle, ao lado dEle, pertinho dEle. Esta é a palavra de Deus para o seu coração nesta noite, nesta oportunidade. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor esteja sobre ti, que você, ovelha do bom pastor, não venha temer diante das lutas, não venha estar frustrado, mas confiar que Ele estará Ele estará perto de você, ao seu dispor, a qualquer momento, em qualquer lugar, Ele estará lá. Eu quero neste momento convidar você para orar. Aonde você estiver, curve a sua cabeça, ligue-se com os céus e vamos falar com Deus. Este momento especial, nós já temos lido a palavra do Senhor e feito uma breve meditação desse texto que é tão lindo. Nós não teríamos aqui tempo suficiente para falar de todas as maravilhas que tem este salmo, e quem sabe nem teríamos também conhecimento para tanto, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é infinita nas suas utilidades. Mas eu acredito que aquilo que nós falamos aqui, dirigido pelo Espírito de Deus, é o suficiente para o Espírito de Deus reproduzir isso no seu coração, reproduzir isso na sua alma. Aquilo que nós não conseguimos definir para você nesses rápidos minutos, eu creio que o Espírito de Deus vai fazer muito mais. Creia nisso. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, eu apresento neste momento, Pai, este servo Teu. Eu apresento neste momento esta Tua serva. Deus, Tu tens contemplado, Senhor, o seu viver. Tu tens contemplado, Pai. Tu sabes o seu levantar, o seu deitar. Tu sabes, Senhor, das suas dificuldades. Tu sabes das suas lutas, das suas dúvidas, dos seus conflitos. O Senhor o sabes muito bem. E neste momento, Pai, eu quero te pedir, eu quero interceder em favor dele, em favor dela. Oh meu Deus, que a tua palavra que foi aqui anunciada venha, Senhor, adentrar em sua mente, no seu coração. Espírito Santo, fiel intérprete desta palavra, que tu possas reproduzir a mensagem poderosa que o Senhor tem para este coração, para esta vida neste momento. Deus, traz esperança, traz alegria, traz conforto, traz, Senhor eterno, força dos céus, traz renovo, traz a cura, Senhor, para aquele que está enfermo, traz alegria para aquele que está triste, Senhor. Traz, Senhor, a tua graça sobre a vida do teu filho. Pai, nós oramos a ti,
nós apresentamos esta vida. Eu apresento a tua igreja, Senhor. Eu apresento este povoado. Eu apresento, Senhor, a tua eleita. Eu apresento no nome de Jesus os teus filhos, Pai. Oh, meu Deus, conduz em segurança, Senhor, em minhas lutas, em minhas dificuldades. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Nós chegamos mais um momento de finalizarmos o nosso culto ao Senhor, nosso Deus, pedindo ao Senhor que Ele venha abençoar a sua vida, que venha, na verdade, trabalhar de forma grandiosa, conforme a necessidade que você tem. Coloque diante do Senhor as suas necessidades, faça conhecida diante dEle através da oração, e Deus é fiel. Nós queremos agradecer os nossos irmãos que estão aqui conosco, nos ajudando, somando, nesses momentos difíceis. Deus possa recompensar cada servo do Senhor, e os nossos irmãos que sempre estão aqui conosco, Deus abençoe de forma maravilhosa, recompensa. Agora vamos agradecer a Deus por este culto, ora realizado. Senhor, muito obrigado, Senhor, por este culto que foi realizado. Nós somos agradecidos a Ti. No nome de Jesus, Senhor, vai recompensando o Teu povo, vai abençoando de forma poderosa. Ó Deus, te oramos, dá-nos uma noite de paz, de comunhão contigo, no nome de Jesus. Agora estenda as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo reine sobre o povo de Deus, e toda a igreja diz amém. Amém.